Bem-vindos à série de vídeos do VMware vCenter Site Recovery Manager 5. Esta série de vídeos descreve como instalar e configurar o SRM. Este vídeo descreve como criar um plano de recuperação. Um plano de recuperação são instruções a serem seguidas se ocorrer uma falha. Algumas pessoas dizem: se ocorrer uma falha, faça failover de tudo. Pode não ser necessário fazer failover de tudo. Qual foi a falha? Ocorreu um desastre natural e você não tem mais um data center? Ou parte de sua rede da área de armazenamento deixou de funcionar? Talvez seu provedor de serviços de internet tenha sofrido uma grave interrupção de seu web farm. Nesse caso, não é possível continuar executando a partir de seu local externo porque o tempo de reparo é de vários dias. Você perderia uma grande quantidade de receita. Pense no que poderia dar errado em seu ambiente. Muitos de nós vivemos em locais onde ocorrem desastres naturais. No entanto, examine suas responsabilidades. O que mais poderia dar errado em seu ambiente? Construa um plano de recuperação para recuperar-se de problemas realísticos. Esse plano de recuperação é uma lista completa ou parcial de instruções para recuperação de um desastre. Você pode ter dezenas de planos de recuperação. No entanto, uma instalação pequena não precisa de tantos planos assim. Mas você deveria ter mais de um plano. Crie um plano para uma situação em que tudo der errado. Crie também um plano para quando ocorrer uma pequena falha em um componente secundário. O SRM pode ajudar em diversas situações, então aproveite e disponha de diversos planos de recuperação. O plano de recuperação contém uma lista de máquinas virtuais para as quais será feito um failover. Essa lista é baseada nos grupos de proteção aos quais as máquinas pertencem. Inclua os grupos de proteção em seu plano de recuperação. Em seguida, especifique a ordem de inicialização das máquinas virtuais. Inclua algumas dependências. Um vídeo anterior apresentou o exemplo do aplicativo em 3 camadas. Quando você tiver um servidor da web, um servidor de aplicativos e um servidor de banco de dados, inicie o servidor de banco de dados primeiro. Espere até o final da inicialização antes de iniciar o servidor de aplicativos. Essas especificações estão contidas em seu plano de recuperação. O administrador define as prioridades. Você monta o plano de recuperação e especifica a ordem de inicialização dos servidores. Por exemplo, suas máquinas virtuais têm failover para um site de teste e desenvolvimento. Os projetos desse site não são considerados de missão crítica. O plano de recuperação pode especificar que essas máquinas virtuais serão suspensas para criar espaço para as máquinas virtuais recebidas consideradas essenciais. Essas decisões e instruções são armazenadas no plano de recuperação. Agora, vamos ver como criar um plano de recuperação do SRM5. Os grupos de proteção estão criados. A fase seguinte é criar nossos planos de recuperação. Toda a infraestrutura necessária está estabelecida. Então, clique em Recovery Plan, no canto inferior esquerdo, para exibir os planos de recuperação. Observe que um plano já aparece na janela All Recovery Plans, que exibe todos os planos de recuperação. Isso não é problema. Crie seus planos de recuperação no site de recuperação. Se você criar o plano de recuperação no site protegido e esse site for perdido, o plano de recuperação também será perdido. Neste exemplo, você fez login no site 4. Use o assistente do site 4 e crie um plano de recuperação. O grupo de proteção exibe o aplicativo em 3 camadas. Seu tipo é replicação do vSphere. Você deve escolher uma rede de teste. É possível selecionar uma rede diferente para failover de teste daquela utilizada para failover real. Esse recurso é útil se você trocar endereços IP ou, o que é pior, se você mantiver o mesmo endereço IP.
Quando você executa seu plano de recuperação, a recuperação de teste não desliga a máquina virtual original. Se você tiver conectividade de rede do site de recuperação com um site protegido, poderá causar um conflito de IP. Designe uma rede de teste separada para as duas redes onde estão as máquinas virtuais. A rede de recuperação foi definida anteriormente. Insira um nome que seja bem descritivo. Adicione uma descrição detalhada que é útil ao criar vários planos de recuperação. No momento crítico, você quer ter certeza de que está executando o plano correto. O plano de recuperação foi criado, mas ainda não está concluído. Examine os detalhes. Clique na guia Recovery Steps para exibir as etapas de recuperação. Selecione o objeto à esquerda. Veja as 9 principais etapas de recuperação. Neste exemplo, examine a janela. Observe que existem VMs com prioridade de inicialização 2 e prioridade de inicialização 3. Como o plano sabia que o servidor de aplicativos e o servidor da web eram máquinas virtuais com prioridade 3 e o servidor de banco de dados era uma máquina com prioridade 2? Você atribui a prioridade na guia Virtual Machines. As prioridades estão disponíveis. Observe a coluna Priority, que exibe a prioridade. Clique com o botão direito em uma dessas máquinas virtuais, selecione Priority e atribua prioridade a essa máquina virtual. Essa alteração de prioridade aplica-se a todos os planos de recuperação que contêm essa máquina virtual. Se você tem 20 planos de recuperação que contêm essa máquina virtual, a prioridade é alterada em todos eles. Para definir uma sequência de inicialização, atribua uma prioridade a essas máquinas virtuais. Esse número não é uma dependência. Ele define que a prioridade 1 deve ser inicializada antes da prioridade 2, que deve ser inicializada antes da prioridade 3. Se você usar a janela Dependencies, que exibe as dependências, poderá especificar a prioridade dentro de uma categoria de prioridade. Na janela Dependencies, é possível especificar quais máquinas virtuais devem ser inicializadas antes de outras máquinas virtuais dentro de uma categoria de prioridade. Vamos voltar ao plano. Veja que as máquinas virtuais são listadas para cada uma das máquinas virtuais de prioridade de inicialização 1, 2 e 3. Expanda a janela para ver as etapas individuais. Esse conjunto de ferramentas é impressionante. Você pode escolher muitas outras opções nesse ambiente. Este exemplo exibe um aviso antes da prioridade de inicialização. O aviso é exibido nos testes e durante um failover completo. O aviso indica que o administrador que monitora essa tarefa deve verificar alguma coisa. Este aviso indica que verifique o servidor de banco de dados. O plano de recuperação aguarda a resposta do administrador. O administrador responde e o plano executa a próxima etapa. Veja o aviso na etapa 6 logo antes das VMs de prioridade de inicialização 2. Essa é uma boa opção. Observe outra coisa. Acima da janela Recovery Steps, que exibe as etapas de recuperação, veja o botão Add Non-Critical VM, que pode ser usado para adicionar VMs não críticas. Esse botão permite que você suspenda uma máquina virtual considerada não crítica para abrir espaço para a inicialização de outras máquinas virtuais. Esse botão elimina o consumo de recursos daquela máquina virtual. Este vídeo descreveu a criação de um plano de recuperação do SRM5. O próximo vídeo desta série descreve como usar o plano de recuperação. Para obter mais experiência com o SRM5, acesse www.vmware.com/education e pesquise o curso de instalação, configuração e gerenciamento do SRM5.